Você já parou para pensar que os números dos voos comerciais não são aleatórios? Que por trás daquele AF001 ou DL132 existe uma lógica quase secreta, cheia de códigos, padrões e até um pouco de história? Pois é, existe um verdadeiro alfabeto numérico da aviação e hoje a gente vai decodificar isso para você. E eu tenho um recadinho importante para você, presta atenção. Dia 17 e 18 de setembro vai acontecer o MRO Brasil, uma feira internacional de manutenção de aeronaves. Essa é a minha praia. E eu vou estar lá, eu vou estar palestrando e a Lito Aviation Academy vai estar lá também, com um stand lindão e com várias ativações. Vá lá que você vai descobrir o que é. Quer entrar para o mundo da aviação, para o mundo da manutenção? Então compareça no MRO Brasil, a maior feira internacional de manutenção de aeronaves. Vai acontecer no Centro de Convenções Frei Caneca, aqui em São Paulo. Saudações aeronáuticas, tudo bem com vocês? Tudo bem. Era uma manhã movimentada no aeroporto JFK, em Nova York. O céu estava limpo, a pista 13 Romeo recebia os primeiros pousos do dia. E no terminal de embarque internacional, um anúncio ecoava pelos alto-falantes. Air France 001, com destino a Paris Charles de Gaulle, inicia o seu embarque imediato pelo portão 5. Mas esse não era um voo qualquer, era o Concorde. Sim, o majestoso supersônico que fazia Nova York a Paris em apenas 3 horas e meia. E aquele número ali, AF001, era muito mais do que só um código. A AF001 e a AF002 marcaram uma era. O 001 ia de JFK para CDG, e o AF002 fazia o caminho inverso, de Paris de volta para Nova York. E desde a aposentadoria do Concorde, esses dois números foram retirados de uso. Eles ficaram congelados no tempo como uma homenagem silenciosa àquele narigudo, que não sou eu, que era o Concorde, que voava mais rápido que a velocidade do som. Mas e os outros números de voo? O que significam? Bom, no caso da Air France, existe uma lógica quase militar por trás disso. Os voos numerados como AF0XX são todos com destino aos Estados Unidos. Já os que começam com AF3XX também vão para os Estados Unidos, mas incluem os voos para o Canadá. E o AF4XX? Aí a rota muda totalmente. Estamos falando de voos que vão para o Caribe, para a América Central e América do Sul. Um Rio-Paris, por exemplo, pode aparecer como AF443. Agora, se você vir um número AF2XX ou AF1XX, prepare-se para uma jornada longa, viu? São voos para o continente asiático. E rota para os Emirados Árabes e Oriente Médio, qual que é? Dá uma olhada se é um AF5XX. Já os destinos como Guadalupe, Martinica, Reunião, Cayenne, os famosos territórios ultramarinos franceses, eles estão sob o guarda-chuva dos AF6XX. Voos para a África aparecem nas séries AF7XX e AF8 e 9XX. E quando a Air France voa dentro da Europa ou em voos domésticos, aí os números sobem, de AF1000 até AF5999. Ah, e tem um detalhe super curioso, tá? Os voos operados por outras companhias parceiras, KLM ou a Delta, mas que aparecem com o código da Air France, são identificados por números como AF8000 até AF9999. Ou seja, mesmo se você estiver voando com uma outra companhia aérea, o seu voo pode ter um AF na frente, se ele for code share. Mas esse tipo de organização, ele não é exclusividade da Air France. Na Ethiopian Airlines, por exemplo, a numeração é bem sistemática. Os voos domésticos usam as séries ET1XX e ET2XX. Quando a gente fala de voos para Djibouti ou Somália, entra a série ET3XX. Norte da África e Oriente Médio, ET4XX. Estados Unidos, ET5XX. E se você estiver voando para Dubai, Índia ou até o Extremo Oriente, vai ver um ET6XX na sua passagem. Voos para a Europa? Família ET7XX. E para quem vai para o sul da África, vai ver ET8XX.
oeste africano, ET9XX. E se você é do tipo que gosta de curiosidades, os voos cargueiros da Ethiopian usam 4 dígitos e sempre começam com o número 3. Por exemplo, um cargueiro indo para a Europa pode ser o ET3704. E os voos charter ou voos extras? Eles seguem o mesmo número do voo regular, mas ganham um prefixo 1. Então um voo regular, um ET705, vira ET1705 quando é um voo especial. Tem um outro código que você deveria memorizar. É o da sua camiseta. Eu sei o que você está pensando agora, que vai se dar bem se não pular o vídeo, né? Porque eu ainda vou fazer uma perguntinha daqui a pouco. Sim, eu tô falando da Tech T-shirt da Insider. Essa que eu tô usando agora é um modelo diferente, a Henley, que eu adoro, cara. Eu vou viajar daqui a pouco, aí já tô com ela. Bom, ela também tem uma lógica por trás, sabia? Ela não marca a barriga, ela valoriza o ombro, não a massa. Nem se você fizer Nova York até Paris dentro de um Cessna sem ar-condicionado. E falando em números, tem mais, tá? No site da Insider tem um gabarito inteligente de tamanhos. Você coloca lá suas medidas e pronto. Tá com o embarque garantido na camiseta perfeita e sem turbulência na hora da troca. E já que é setembro, o mês do cliente, você pode usar o meu cupom LITO para ganhar 15% off. Mas tem mais, hein? Se você somar com os descontos que já tem lá no site, dá para chegar até 50% off facinho, metade do preço. E ó, é o upgrade mais fácil que você vai fazer no guarda-roupa enquanto durarem os estoques, obviamente, porque nada é ilimitado. O link está na descrição e o cupom se aplica automaticamente no seu carrinho. E aí? Deixa aí nos comentários o que você percebeu. Bora pro número de voos. Mais curiosidades. Nos Estados Unidos, a lógica é bem parecida, mas com algumas variações que dão nó na cabeça. Os voos da United, da Delta e da American Airlines, que são outras grandes companhias, seguem um padrão onde o número de ida e volta de uma mesma rota normalmente difere por 1, ou seja, par ou ímpar. Por exemplo, o A002 é São Francisco para Nova York e o voo de volta é o A001. A ida é par e a volta é ímpar, ou vice-versa, dependendo da companhia. E geralmente na United, todo voo que sai dos Estados Unidos é ímpar e retorna para os Estados Unidos par, com exceção do United 63, porque esse voo é ímpar e ele vai de São Paulo para Houston, porque esse voo era originalmente da Continental Airlines e foi mantido o número dele. E se você estiver voando de Newark para San Juan, vai encontrar o número de série 19XX, com final ímpar na ida, indo para o sul, e par na volta, voltando para o norte. Um Newark e Los Angeles pode ser 103 na ida, 102 na volta. Já entendeu como é que funciona, né? E um toquinho final. Voos com número na casa dos 9.000 geralmente são movimentos não comerciais, como reposicionamento do avião, voos de manutenção, traslados, coisas assim. Então, se você vir algo assim como DL 9007, não adianta procurar pelo portão de embarque, tá? Provavelmente é só o comandante e os técnicos que estarão a bordo. E se você estiver voando com alguma companhia aérea europeia, especialmente as mais tradicionais, pode notar padrões muito bem definidos. Quer ver um exemplo? Dá uma olhada nas numerações dos voos operados por empresas como TAP Air Portugal, Lufthansa, KLM ou até as extintas Alitalia e Sabena. Cada uma delas tem uma lógica própria que se reflete nas primeiras casas dos seus números de voo. E agora vem a parte mais interessante para quem gosta dos bastidores. Quando uma companhia aérea precisa mover uma aeronave vazia, quer dizer, para uma base de manutenção, por exemplo, ou até em casos de voos de teste após a manutenção, ela não usa o mesmo padrão de numeração. Normalmente o voo ganha um número de série a mais. 7.000 ou 9.000. Isso é uma espécie de invisibilidade operacional, que esses voos aparecem nos sistemas de controle aéreo e monitoramento, claro que aparece, mas não são visíveis para o passageiro comum. Um voo DL 9003, por exemplo, pode ser apenas uma movimentação de Atlanta para Detroit com o avião completamente vazio, só a tripulação técnica a bordo. Mas por que tudo isso importa? Bom, os números de voo são mais do que conveniência. Eles ajudam na logística interna da empresa, no controle operacional e na prevenção de erros e até na investigação de incidentes. Quando existe um problema com o voo, o número ajuda a identificar não só o trecho,
mas também qual o tipo de operação estava sendo feita. Era regular? Era especial? Era manutenção? Era carga? Entenderam? Além disso, muitos passageiros nem imaginam, mas as companhias aéreas evitam usar certos números por simples superstição ou sensibilidade histórica. Alguns, por exemplo, evitam o número 191, porque 3 acidentes aéreos de grande repercussão ocorreram com esse número de voo. Aconteceram nas décadas de 1970 e 1980. Outras empresas não usam o 666, por motivos óbvios, exceto o Iron Maiden. Iron Maiden usava o voo 666. E algumas não têm o voo 13 em suas rotas. Um outro ponto. Os números com final ímpar e par ajudam a identificar a direção do voo. Em muitas companhias, voo indo para o leste ou para o oeste recebem finais ímpares. Os que voltam do oeste para o leste, finais pares. Isso é mais ou menos o que eu falei da United. Isso ajuda até no despacho dos controladores de tráfego aéreo. E claro, existem os voos lendários. A gente falou do AF001, né, do Concorde, mas tem também o BA001 da British Airways, que fazia a mesma rota supersônica de Londres para Nova York. E depois do fim do Concorde, o BA001 foi reciclado e virou um voo de luxo da linha Club World London City, operado por um Airbus A318 com uma configuração totalmente executiva. Um verdadeiro Rolls-Royce do ar. E também tem casos como o voo KL877 da KLM para Bangkok, que virou referência entre os spotters por causa do horário de decolagem perfeito para aquelas fotos no pôr do sol em Schiphol, Amsterdã. Ou o voo QF1 da Qantas, que por décadas foi sinônimo de ligação direta entre Sydney e Londres. No fim das contas, cada número de voo é uma cápsula de informação. Ele conta uma história, revela um destino, sugere a missão daquele voo. E agora, toda vez que você receber ali o seu cartão de embarque e olhar para o painel do aeroporto, vai saber. Tem muito mais coisas ali embutidas do que simplesmente um número aleatório. Legal? Muito obrigado por ter me acompanhado até aqui. Se você valoriza esse trabalho de mostrar a aviação, desmistificar a aviação, considere se tornar membro do canal. Além de apoiar financeiramente a continuidade desse trabalho, você tem acesso exclusivo a conteúdos inéditos e lives especiais. E o seu nome, ó, aqui nos créditos com esses amigos, dos vídeos em que ele aparece para sempre. Um grande abraço e até o próximo voo.